Satanás hoje ele não espera a criança crescer para destruir a vida dessas crianças. Ele está investindo. É a semana de combate à pornografia, uma lei de minha Exatamente, autoria. uma lei de autoria do primeiro vereador. mandato que nós fizemos. Eu nunca vi um parlamentar abordar essa pauta pornografia, e é uma mazela social gigantesca. Mas como é que tu te sentes vendo aquelas crianças hoje que não desistiram, que estão ali e continuam? Isso é uma alegria, isso é o renovar as forças, né? Olá, amigos! Já estamos de volta com mais um podcast Conversa à Direita, trazendo sempre um tema importante para a família, para a sociedade e, é claro, um bate-papo para que você fique atento a tudo que acontece hoje na sociedade. Comigo está o Raif Matos, vereador do PL, aqui de Manaus. Tudo bem, Raif? Tudo bem, que privilégio enorme poder chegar até a sua casa, ao seu celular, enfim, todas as plataformas, e ter esse privilégio da sua audiência. Tenho certeza que você vai gostar bastante do tema de hoje, da nossa entrevistada também. Muito bem, nós vamos falar de educação. Nunca é demais, principalmente crianças e adolescentes, até porque ali está se formando um cidadão para uma sociedade. Falamos de limites, vamos falar sobre também responsabilidades, disciplina, dentre outros assuntos. Para isso, nós estamos convidando uma educadora, uma profissional desse segmento, que é a Gisele Santos, que está aqui conosco. Seja bem-vinda ao Conversa Direita, Gisele. Obrigada pelo convite de vocês. Eu espero poder ajudar muitas famílias, né, sobre esse assunto tão importante que é a educação cristã na vida das nossas crianças. Muito bom, isso é muito importante. Raif. Provérbios 11:6, a Bíblia diz que ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele, né? Eu queria que você comentasse, já que você trabalha com as crianças, que ele falasse um pouco da história, da sua história, né? Um pouco do seu testemunho, que é muito interessante o nosso telespectador saber um pouco do teu testemunho, como é que está o trabalho, onde você desenvolve o seu trabalho, e comentasse a respeito da importância desses valores, desses princípios cristãos na formação do futuro cidadão. Eu conheci a Cristo com 8 anos de idade, né? Eu faço parte daquela típica família, às vezes, que tem tomado conta cada vez mais da sociedade, que é sem pai nem mãe, ou então um pai ausente ou uma mãe ausente, né? O meu pai me abandonou com 5 anos de idade, né? A minha irmã era menorzinha, então nossa família era muito desestruturada. E para mim, na minha concepção de criança, era aquilo mesmo, era só aquilo que existia como vida, né? Então, aos 8 anos de idade, eu conheci a Cristo através de uma tia que me levou para a igreja para conhecer todo o trabalho de criança na época. E isso foi fundamental na minha vida, porque isso me mostrou uma outra direção de vida. Me mostrou que eu não precisava viver aquilo, crescer baseado naquilo que estavam me oferecendo, aquele caos familiar, né? Então, a conhecer a Cristo muito pequena, isso me fez ver que eu poderia ter um futuro diferente, né? Um futuro diferente do divórcio dos meus pais, daquela confusão de família. Então, eu cresci nesse meio com pessoas importantes na minha vida, que se tornaram outro importante na minha vida, que foram professores de escola dominical. Então, eu conheci a Cristo na Nova Igreja Batista, que antes era Chapada, né? Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, eu ouvi a primeira vez uma mensagem do pastor Davi, Davi Rettia, que é o nosso pastor presidente da Nova Igreja Batista. E naquele culto, é claro que ele não lembra disso, mas a palavra ela vai marcando na vida de cada um que está ouvindo naquele momento, né? E eu, muito criança, ele falou sobre a mudança que Jesus poderia fazer na vida de uma pessoa. Então, como eu tinha uma mãe que ficou meio desnorteada de como cuidar de 2 meninas, né? Com o abandono do marido, e eu achei que aquele Cristo poderia ser bom para mim, poderia ser bom para minha mãe. E foi o que aconteceu. Minha mãe logo em seguida aceitou a Cristo e começou uma mudança de vida. Mas a escola dominical, ela foi fundamental para mim, porque eu conheci pessoas, casais, mulheres, jovens que
tinha um outro estilo de vida, um outro caminho, que era baseado naquilo que o Senhor planejou para a vida de cada um de nós. Então, eu comecei a ter esperança de ter um futuro diferente daquilo que eu estava enxergando. Então, por isso que hoje eu sei a importância que tem uma igreja ter um ministério de escola dominical, um ministério infantil, né? Porque a gente pode levar a esperança de um outro caminho para essas crianças que ou têm pais separados, ou não têm pai nenhum, ou estão morando com os avós, com os tios, ou só um vizinho que leva, ou às vezes tem até pai e mãe dentro de casa, mas os pais estão ali naquela luta para criar seus filhos e nós podemos ali abraçá-los e mostrar que nós estamos juntos nessa caminhada desafiadora e maravilhosa que é criar uma criança. Então, eu sou a prova de que um professor de escola dominical investindo o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, o seu ensino bíblico na vida de uma criança, isso pode mudar o futuro delas, né? Então, hoje eu entendo que o Senhor tem me usado para isso, não só a mim, como o meu marido, o pastor Patrick, que também trabalha é o líder do Ministério do Nova Infantil e Nova Kids. Nós trabalhamos com crianças há 19 anos, né? É uma vida, né? E nós começamos assim, antes a gente fazia 2 anos e depois mudava de ministério, mas quando completou os 2 anos, o pastor Davi, não, vocês vão continuar. 19. Ok, aí 19 anos depois estamos aqui, nós estamos casados há 20 anos, então um ano depois nós começamos o ministério de crianças, ainda ali professores, entendendo como tudo tinha que acontecer, tivemos líderes importantíssimos que nos ensinaram que o ensino infantil ele tem que ser totalmente baseado na Bíblia, né? Isso não é achismo, não é uma historinha qualquer, é uma história de Cristo, é um plano de Deus para a vida dessas crianças que pode transformar a vida dela nessa terra e a eternidade delas. Então, hoje a gente luta para que muitas igrejas e muitas pessoas, e até a nossa própria equipe, saiba que o que a gente está fazendo não é ser babá, não é ser aquele que vai segurar a criança durante um culto, e sim levar a verdade que salva, a verdade que transforma a mente, né, dessas crianças e para que elas entendam que Deus tem um plano sim na vida delas e nós fazemos parte desse plano e tudo que a gente puder ensinar biblicamente sobre caráter, sobre várias outras coisas que o Senhor planejou para a vida dela, nós vamos fazer. Jackson. Muito importante essas informações, porque você é prova viva da mudança que pode haver, né? Você fala de uma família ali que teve esse percalço, podemos colocar dessa maneira, e é possível, né? Sim. Aos 9 anos você compreendeu que é possível. Como é que nesses 19 anos, eu gostaria que você falasse de crianças também que você observou e que teve praticamente igual ou até mesmo que se aproxime à sua história. Hoje nós temos no ensino infantil, dentro do Ministério do Nova Infantil e Nova Kids, jovens maduros, sensatos, íntegros, que foram nossas crianças há 19 anos atrás, né? Pois é. Essa é a ideia do ensino infantil. Entendi. A gente não pode olhar para uma criança e achar que ela vai ser criança a vida toda. Né? Ela não vai ser criança Ela vai a vida crescer, toda. né? Ela vai crescer. A gente ensina para nossa equipe, olhe para essa criança, porque um dia esse garoto vai ser pai, esse garoto vai ser um empresário, esse garoto vai ser um médico, né? Ele vai estar inserido na sociedade de uma forma que ele vai influenciar essa sociedade. Então, nós precisamos olhar para essas crianças de uma forma que, como é que eu posso ajudar essa criança a crescer com caráter aprovado por Deus? A Bíblia fala que Jesus crescia sendo aprovado por Deus e pelas pessoas, né? Então, o nosso papel como professor de escola dominical é estar ensinando essas crianças a crescerem nesses caminhos. Então, nesses 19 anos, nós conhecemos crianças com pai, com família muito estruturada, né? Graças a Deus. E também conhecemos crianças com famílias sem mãe, que moravam com a avó, ou ao abandono do pai. E muitos deles que a gente conversa hoje falam que vendo que tem funcionado na minha vida, eles falam, você é um exemplo desde pequena, você sempre ensinava isso, que a Bíblia fala
que ainda que te abandone pai e mãe, né? O Senhor, estará com você, ele nunca te abandonará. Então, a gente vem afirmando isso na vida deles desde muito pequenos. Então, eles cresceram com essa convicção. Se Cristo se apresentou na minha vida e ele disse que pode mudar a minha história, eu vou crer nisso, que foi o que eu criei, né? Então, hoje... E mudou, né? E mudou completamente, não só a minha vida, mas a vida desses jovens, que agora são jovens, que eram crianças na época, e agora eles estão voltando, e nós temos em média mais de 100, 150 jovens que estão ensinando, contando história, levando atividades, músicas, o Kids Infantil nós tentamos ser muito dinâmicos em relação ao ensino, e são responsáveis, adultos responsáveis, muitos vão casar, né? Outros já casaram, tem uns que já são pais, então já estão ensinando agora os seus próprios filhos, com a nossa ajuda também. Então, as igrejas precisam entender que nós precisamos ensinar logo criança, porque essas crianças crescem. É por isso que muitas igrejas estão fechando. Eu recebi um artigo essa semana de que mais de 15 mil igrejas, renovar, né? E isso nos Estados Unidos vão fechar esses próximos anos. Por quê? E nos Estados Unidos, que é o berço ali, porque não investe na vida das crianças, né? Não investe na vida de adolescentes e dos jovens. Hoje a rede social se tornou muito mais atraente do que as atividades na igreja. Então, a falta desse investimento desde pequeno tem levado igrejas a fecharem, né? Então, hoje a gente fala com a nossa equipe, o nosso maior investimento na vida dessas crianças é que elas sejam salvas em Cristo Jesus, para que elas tenham uma mudança de vida, para que elas realizem o plano que Deus tem para a vida delas, para que elas cuidem dessa igreja no futuro. Um dia nós não vamos mais estar aqui, mas elas irão estar, né? Então, os meus professores de escola dominical entendiam isso. A minha professora de escola dominical... Pois você mantém contato ainda? É a tia Noêmia, e ela é professora ainda de escola dominical. Dentro do Nova Infantil Nova Kids, ela ainda lidera toda a equipe de história do Kids, né? Ela continua ensinando. Então, para mim, hoje é uma honra ter a professora que me mostrou que Deus tinha um plano na minha vida, o caos da minha vida não ditava o meu futuro. Exato. E que eu podia... Eu lembro que ela contou a história de José quando eu tinha uns 12, 11 anos, e ela falou sobre tudo que José viveu, e aquilo marcou muito a minha vida, porque ele foi vendido pelos próprios irmãos, né? A família dele, quem deveria cuidar, proteger. Fizeram um complô ali. Complô contra ele, né? E ele foi para um país onde ele não conhecia a língua, a cultura, não conhecia ninguém, mas ele foi criado dentro dos princípios do Senhor. E quando ele encontrou os irmãos, ele perdoou, e ele disse, eu perdoo vocês porque eu sei que o Senhor planejou a minha vinda para cá. Então, quando ela falou isso, ela disse, não importa o que você viva hoje, Deus tem um plano para usar a sua vida no futuro. Então, fiquei com isso na cabeça. E hoje, trabalhando com crianças, quando uma criança chega comigo e diz que está muito triste porque o pai saiu de casa, eu digo, eu sei que dor é essa porque eu também via o meu pai saindo de casa. Então, elas já ficam atentas e falam, sério, tia, a senhora sabe o que eu estou passando? Sei. E falo sobre o que Cristo fez na minha vida, que é uma nova vida, que não vai ser fácil ser obediente a Cristo, mas é possível. Então, hoje eu compreendo que eu falo para o meu marido, Patrick, amor, se tudo que eu passei na minha vida hoje vai servir para salvar muitas outras crianças por causa do exemplo, né? Ok, eu tenho duas opções. Ou usar o que eu passei para resgatar outras crianças, para que elas cresçam sabendo que existe um Criador, que existe um Deus que ama cada uma delas e um Cristo que quer salvá-las, ou eu vou ficar deprimida numa casa só porque o meu pai me abandonou. Então, eu não aceitei essa opção, porque Cristo, quando ele chegou até mim, ele disse, eu quero te dar uma nova vida, eu quero te dar uma nova história. Então, eu aceitei essa nova história. Então, eu digo que o Senhor, ele me curou de traumas. Eu não tenho tempo para trauma, é tanta coisa para fazer. Depressão, ansiedade, nada disso. A Bíblia, eu aprendi desde muito pequena que ela deveria ser o guia, a luz dos meus caminhos, né? Então, o estudo da palavra, a meditação diária, a memorização dessa palavra foi transformando a minha mente. Então, eu
preferi entender que Deus tinha um plano para minha vida e usar aquele caos da minha infância, a infância da minha irmã, que também é uma serva fiel do Senhor, a minha mãe, que está lá até hoje sendo uma serva fiel do Senhor, que segurou uma filha que teve a tendência até um período de ser rebelde. Eu também acabei me tornando depois uma adolescente meio que rebelde, mas a minha mãe foi firme ali com o apoio da igreja. Então, eu sempre falo para as mães hoje, os pastores que você tem hoje, minha mãe teve, e eles me ajudaram a entender que eu tinha que continuar sendo obediente a esse Deus, que eu não precisava me moldar aos padrões desse mundo. Então, o ensino que a gente tem passado, desde quando nós começamos, há 19 anos atrás, a gente tem visto esses frutos agora, que agora são adultos, que cresceram, confiando que Deus tem um plano na vida deles, e eles falam, tia, eu quero voltar agora, ainda chamam a gente de tia, né? Porque agora eu quero ensinar tudo que eu aprendi e vou continuar aprendendo, eu quero ser esse outro importante na vida das crianças. Legal. E é uma alegria, às vezes eu entro nas Legal. salas para assistir às atividades e é muito emocionante ver aquele garoto, aquela jovem contando história, ou levando uma atividade, e eu lembro deles pequenininhos sentado ali, e eu levando atividade para eles, né? Então, e isso tudo só foi possível porque o nosso pastor, o pastor Davi Hatch, ele entendeu que se a gente não ensinar crianças, nossa igreja vai morrer, né? E ele é um alto investimento da nossa igreja na vida das nossas crianças, adolescentes, jovens. Top Kids, Top Infantil, né? que são A desafios que a gente né? faz, A né? Nova Igreja Batista ela é bem conhecida no Brasil todo com ensino realmente com esse ministério de crianças, né? E eu queria que tu falasse um pouco de todos esses ministérios que envolvem, desde Nova Baby, né? Sim. A faixa etária, até realmente chegar ali ao Kids 3, né? Kids Tem 2. até Kids 4. Kids 4. Fala pra gente todo esse... E a questão dos números também. Aham. Quantas pessoas trabalham indiretamente, né? Voluntariamente. Quantas crianças ali fazem parte, desde o Nova Baby. Para mim é muito fácil perguntar as coisas para a Gisele, porque eu conheço a Gisele há muitos anos. O meu filho Azaf nasceu na igreja, Azaf. né? Se batizou um dia desse, então, inclusive ela que fez a entrevista do Azaf para ele se batizar. Então, assim, é um mix aqui de emoção e ao mesmo tempo, né, de amizade, enfim. Mas então, eu tô impactado. E daqui a pouco eu quero falar também sobre os benefícios. Exatamente. Mas eu estou impactado, você que está nos acompanhando também, porque a Gisele, ela passou por todo esse processo, aí está vendo agora os seus alunos, né? Sim. Passando o aprendizado. Eu acho isso fantástico, magnífico, no sentido, por exemplo, de que é impagável, né? Exatamente. Não Missão tem preço. cumprida. Não tem preço. E em vida, vendo isso, todo esse legado, eu considero uma grande felicidade. Sim. Né? É uma grande felicidade, porque nós estamos transformando, nós estamos construindo uma nova sociedade. E a adesão de tudo isso a gente percebe pelo número que vê. O legado. Exatamente. Conte-nos os benefícios, os números primeiro, aqui que o Raif acabou de perguntar. O Ministério de Crianças na Nova Igreja Batista ele é bem extenso, graças a Deus. A gente acredita que nós precisamos começar logo com o ensino infantil. A gente sempre fala para a nossa equipe, a nossa ideia é chegar primeiro com a verdade de Cristo na vida dessas crianças, chegar primeiro com a verdade da palavra, né? Satanás hoje ele não espera a criança crescer para destruir a vida dessas crianças. Ele está investindo 24 horas para destruir a mente, para destruir o corpo, para destruir o futuro dessas crianças. Então, nós entendemos que a gente tem que chegar logo. Então, lá na igreja, nós temos o trabalho a partir do baby, né? Que é a partir de 6 meses, que é o período ali que a criança já consegue ficar um tempinho sem comer o tempo todo, mamar o tempo todo, então já está ali na introdução alimentar, né? Então, nós temos uma equipe maravilhosa, assim, de mulheres, mães, que cuidam dessa faixa etária e com atividade muito focada no ensino da palavra desde essa faixa etária. Tem história, tem música, tem atividades de estímulo para cada criança. Quando a criança completa 2, ela vai para o Nova Infantil, né? Então, de 2 a 5 anos, ela fica com a gente no Nova Infantil, e lá ela vai ter
música, que nós chamamos de Hora da Música, vai ter história bíblica, revisando, que a gente revisa a história que foi contada. A história, a gente fala que as crianças ouvem 3 vezes. Ela escuta no domingo, depois ela leva uma meditação para casa para fazer com os pais e para lembrar de detalhes da história, porque o nosso objetivo é que as crianças conheçam fatos, lugares, lições importantes, nomes, né, dos personagens. Então, nossas crianças conhecem muita coisa da Bíblia, né? E elas fazem essa meditação. A Bíblia fala que nós precisamos tirar tempo para meditar na palavra. Então, a gente entende que é desde pequeno que a gente tem que colocar esse hábito, né? E é importantíssima a participação dos pais, o Raif sabe bem disso. E aí, depois, dentro desse programa do infantil, nós temos outras atividades, como Laboratório do Saber, que trabalha essa parte ciência, como Sala Crânio também, Mente Brilhante, quer estimular. Mente Brilhante é uma fase que a criança está aprendendo formas, números, em cima e embaixo. Por que não ensinar que Deus criou coisas que ele colocou em cima, coisas que ele colocou embaixo, de forma dinâmica, né? Então, de 2 a 3 anos, nós temos 6 atividades para eles dentro da sala. Eles ficam com a gente durante 2 horas, e muito bem comportados, né? Porque nós temos ali professores de rebanhos que são fundamentais para cuidar dessas crianças, acompanha essas crianças, nós dividimos cada criança em grupos de rebanho que tem esses professores, aí tem os setores que levam as atividades, no Infantil 3 a mesma coisa, nós temos salas, eles já começam a girar nas salas, preparando para o Kids, né? Que o Kids é a partir de 6 a 11 anos, as crianças ficam com a gente, e também tem história bíblica, revisão e retenção, Momento Alegria, que é a hora de música, nós fazemos desafios, tem a Sala Crânio, que a gente ensina ciência e Bíblia, né? Para aquelas crianças, para ver que até nós escutamos uma palestra, né, do criacionismo e evolucionismo, né? E ele diz, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você estuda ciência, mais você vai conhecer a Deus. E é uma verdade, né? Então, a gente está ensinando isso para as crianças. Então, a escola bíblica, ela não deve ser só aquele momento da pintura, conta uma história muito simples e depois canta uma musiquinha e vai embora. A gente precisa entender que nós precisamos entregar um conteúdo muito bem adequado para essas crianças. Eles são esponjas, né? Eles estão em desenvolvimento de caráter, de comportamento, de hábitos. Eles vão depois sair daquele ambiente de igreja e eles vão ter que enfrentar o mundo também. Então, a gente precisa preparar essas crianças para isso. Todo o conteúdo, toda a metodologia tem um grupo que forma tudo isso baseado, né, na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia é a base de tudo. A Bíblia é a base de tudo. E há alguma renovação da dinâmica que é aplicada às crianças e adolescentes durante todo isso? Você tem 19 anos já, né? Eu fico imaginando porque deve ser um desafio muito grande. É uma competição quase que desleal, né? Exatamente. A tela hoje, né? Os desenhos animados, tudo isso. Como atrair a criança, né, de uma forma lúdica, para fixar e contar aquela história. Tem um tempo ali determinado, tudo direitinho, de aprendizagem da criança que precisa ser respeitado. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona isso. As crianças menores, ela tem um tempo curto de atenção, né, e a gente tem que respeitar esse tempo. Então, a gente estuda sobre essa parte do desenvolvimento infantil para poder aplicar isso dentro da igreja. Certo. Então, as crianças, a gente tem momentos que as crianças têm que ficar sentadas, prestando atenção na história, e eles não ficam andando pela sala, nem gritando, eles ficam concentrados olhando para a história, mas é um tempo curto para eles. E a história tem que ser muito dinâmica, são bonecos, são fantoches, são visuais. E tudo feito de forma bem artesanal. Muito artesanal, não existe nada de tecnológico. De tecnologia. A tecnologia já está muito inserida no dia a dia. Da família, né? Dos pais, enfim. E a nossa equipe é uma equipe muito dedicada a isso, eles dedicam a vida deles, né? O tempo deles, a energia deles. Bonito, e nós temos, em média, 700 pessoas trabalhando voluntariamente no Ministério de Crianças. Não começamos com essa quantidade, quando nós entramos, nós éramos 16. Desafiador. Bem desafiador. Já pensou uma escola com 700 professores? Eu imagino. São 700 professores. Uau. Eles assumem, muitas igrejas conversam com a gente e falam, mas eles assumem o compromisso o ano todo? Eu disse, sim, é o ano todo. E hoje, também. eles têm um compromisso
isso lá, que eles entendem que é uma missão de 1 ano, pelo menos. Mas nós já Entendi. temos pessoas na equipe que já estão há Entendi. 10 anos, 15 Entendi. anos com a gente, aptos, né, para estar ensinando. E eles são líderes que ensinam outros que estão chegando. Legal. E essa equipe, elas são treinadas, tem treinamento todo sábado, orientação, ajuda no crescimento deles, porque o que a gente fala, você não pode ensinar aquilo que você não tem. Então, se a gente ensina a Bíblia, você tem que ser um conhecedor da Bíblia. Se a gente ensina que a criança tem que tirar tempo para meditar e conhecer a Deus, você dedica tempo para meditar. Se é importante a memorização, que memorização de versículo me curou de todos os traumas. Foi isso que eu aprendi quando eu era criança. A palavra, ela cura a sua mente, Renova, né? Ela vai Limpa. renovando, limpa completamente. Eu creio nisso, faço isso até hoje. Então, eu sempre digo, às vezes a gente coloca um método para curar a nossa vida de traumas e a gente vê que funciona e quando se sentiu melhor, para de fazer aquilo. Não é para a vida toda. Eu entendi isso quando era pequena e faço isso até hoje. Então, tudo que a gente ensina para nossas crianças, a gente precisa viver, porque nós somos o exemplo daquilo que a gente ensina, né? E a equipe entende muito bem isso, e a equipe prepara todo esse material, investe, ensaia, tudo é muito ensaiado, para que no domingo a gente possa receber as crianças com tudo muito organizado, com qualidade. O nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de bagunça. A gente entende que caos é inimigo do aprendizado, né? Então, não podemos ter um lugar caótico, mas isso só acontece por causa dessa equipe, né? Isso não aconteceria se não fosse uma equipe incrível dessa. Nós temos também regras de sala. A criança, ela precisa saber o que a gente espera dela, né? Eu não posso colocar a criança dentro de um ambiente, de uma sala e deixar ela fazer o que quer. Se eu deixar ela fazer o que quer, ela vai sair quebrando tudo. Agora, se eu explicar o que ela pode, o que ela não pode tocar por um determinado tempo, com o tempo, ela vai entendendo isso. Aprendendo Então, regras e tendo então, disciplina. Exatamente. Né? Então, todas as É a minha próxima atividades... pergunta. Todas as atividades do Infantil e Kids, nós temos 3 regras para cada atividade. Todo domingo eles escutam a mesma coisa. Se vai começar a história bíblica, nós repetimos as 3 regras. Prestar atenção, sentar educadamente e fazer silêncio. Outra atividade já é mais dinâmica, então você vai participar com alegria, seguir as instruções. Então, a gente tem atividade calma, atividade que eles se movam, porque segurar 2 horas crianças cheias de energia, eu também não posso colocar fico sentada. imaginando meu Né? filho. Ó. Meu filho é trifásico. É no 220 o tempo todo. O meu é trifásico, é 380. Azaf. A Zaf é cheio de energia. E tem o né? temperamento das crianças, né? Tem os Muitos temperamentos. sanguíneos, A gente coléricos, mais precisa entender a fleumáticos. cabecinha de cada um deles, Uau. como eles, o que eles estão passando. Então, a gente passa um domingo, não é só o ensino, é também o se importar, né? A gente se importa com cada um. Eu digo para os nossos professores, vocês que são professores de rebanho, que estão ali com um grupo de crianças, vocês precisam conhecer essas crianças, vocês precisam conhecer a expressão dessas crianças, porque às vezes eles chegam tristes e você tem que perguntar, aconteceu alguma coisa, fulano? E muitas vezes ele fala, sim, tio, meu pai saiu de casa, ou então meus pais brigaram, ou ele sempre fala o que aconteceu em casa, né? Ou então algo muito mais grave. E aí a orientação é, nos chame, e a gente imediatamente vai ter uma conversa com essas crianças para mostrar que eles estão num ambiente onde eles são notados, eles são chamados pelo nome, a gente se importa com a vida deles, não só dentro da igreja, mas fora também, né? Já teve alguma criança que chegou com uma pergunta polêmica, com algum aspecto de abuso, enfim, já confessou para algum tio e ali os tios tiveram que chamar os pais para uma conversa Alguma mais agressão, próxima, alguma né? agressão? Porque eu creio assim, porque tem muitos pais que conhecem e acreditam no Nova Kids, no sistema de ensino ali da igreja, mas não congregam, né? Na Sim, igreja. É uma sim. minoria. Mas tem muito, né? Tem muitas pessoas que deixam tem as muitos, crianças lá e volta para buscar, né? E a gente não sabe mais ou menos como é que é esse relacionamento familiar. E ali o convívio dos tios com os pais acaba detectando, né? Alguma Sim. coisa que você falou sobre a questão da família e como é que vocês abordam isso daí? É uma curiosidade minha. Também. E por incrível que pareça, esses últimos 4 domingos, eu e o Patrick, a gente tem lidado exatamente com isso, né? Porque hoje a gente vê um desfalecimento muito grande da família, né? Da Sim. família tradicional, né? O pai sai de casa, ou a mãe sai de casa, ou então moram em casa, mas, enfim, é uma família desestruturada, Totalmente. né? Então, assim,
E essas crianças elas vão Estão para a observando igreja. tudo. E a igreja funciona como um grande aliado, Sim. né? E que bom que elas estão indo para a igreja, né? E elas confiam, depois de um tempo, eles sabem que eles estão num ambiente seguro. Então, a gente lidar com muitos casos de crianças que vêm e falam que foram abusadas por um tio, porque geralmente é quem está Poxa muito vida, de partir o próximo, né? coração, né? E é muito triste, e a maioria das vezes os pais não desconfiam disso. E Nem ter que sabem, conversar com nem os pais sabem. sobre isso, a gente chama os pais, Meu Deus. explica o que está acontecendo, então eles saem de lá se sentindo totalmente culpados, né, por ter confiado naquela pessoa. Há umas 2 semanas atrás, foi denunciado um caso de abuso, porque a gente pede para ir imediatamente à delegacia e denunciar o caso de abuso, porque a criança, ela precisa saber que ela pode confiar na gente, a gente vai acreditar. E aí a gente sempre leva na delegacia, eles vão ter uma forma de descobrir detalhes, descobrir exatamente o que aconteceu. Então, essa criança que sofreu abuso contou para o professor, contou para a tia, né, para a professora, e depois eles chamaram a gente. Foi denunciado isso, o cara foi preso. E domingo até conversei com ela sobre essa questão de Cristo viu, Deus viu o que aconteceu com você. Nosso Deus, ele é um Deus cheio de amor, mas também ele é vingativo. E a Bíblia fala, ai justo, né? daqueles, né, que toquem numa criança. Os seus anjos estão diante de mim todos os dias. Então, ver o sorrisinho dela com aquela esperança, Deus viu e vai me vingar, é o conforto que traz para elas. Elas conseguem Há uma caminhar um esperança, pouco né? Uma mais, luz né? no fim do túnel. Exatamente. Então, é por isso que eu digo, a igreja, ela não é só o meio de o passar essa verdade, ela também é o de se importar com essas crianças. De amar, então, né? no final do ano, daqui a 6 semanas, nós vamos encerrar o programa, porque vem o Sonho de Natal, Sonho de depois Natal. vem o treinamento e voltamos em fevereiro. Mas nesse meio tempo aí, nesse tempo sem o Nova Infantil, Nova Kids, é um pouco, um pouco aflito para a gente, porque, infelizmente, em época de Natal e Ano Novo, acontecem muitos abusos infantis, né? Por causa daquelas festas de família, Isso. deixam a criança brincando, Alguns excessos. alguns excessos, o pai começa a beber, É. alguma coisa assim, acha que nada vai acontecer. E o maior problema que nós estamos vendo hoje em relação a isso é que os pais acham que nunca vai acontecer com seus filhos. E aí eles já baixam a guarda, né? verdade. Então, se o pai tiver antenado e falar, cara, isso pode acontecer com meu filho, ou ficar sempre atento, provavelmente não acontecerá. E tem que ensinar as crianças a se defender, ensinar que a ameaça do abusador é uma mentira, você pode confiar, você pode contar, né? E muitas vezes quando a gente conversa com essas crianças, o Patrick sempre pergunta, meu filho, o seu pai nunca explicou como você deveria se defender, correr, avisar alguém? Ele disse, não, tio, ninguém nunca me falou sobre isso, né? Ixi. Então, chegar com a verdade no coração da criança sobre tudo, sobre a palavra de Deus, sobre como se defender desse tipo de situação, é importantíssimo, principalmente hoje numa sociedade em que as redes sociais e que a tela tem tomado conta da mente de muitos homens, né? E eu sempre digo, às vezes você cria muito bem o seu filho, longe disso tudo, mas talvez o outro não crie, e ele está vendo coisas que ele vai querer fazer com o seu filho, né? Nós temos casos de garotos viciados em pornografia com 9 anos de idade. 9 né? anos? 9 anos de idade. Uma vez um pai chegou chorando e falando com o Patrick, pastor, meu filho está viciado em pornografia. A primeira coisa que o Patrick perguntou, quem deu o celular para ele? Ele disse, fui eu. Quem financiou a internet? Fui eu. Infelizmente, o senhor fez parte disso, né? E é uma verdade que os pais não querem aceitar. E, graças a Deus, esses pais que estão indo para o Nova Infantil, Nova Kids, Baby, eles querem essa ajuda. Porque a gente precisa cercar esses pais de todo o apoio que a gente pode para salvar os seus filhos desse mal. Inclusive, né? semana que vem Sim. é a semana de combate à pornografia. Uma lei de minha Exatamente, uma autoria. lei de autoria o do primeiro vereador. mandato que nós fizemos. Eu nunca vi um parlamentar abordar essa pauta pornografia, e é uma mazela social gigantesca, é porta de entrada para muitas mazelas sociais, inclusive, e o malefício que faz para uma pessoa que tem contato com a pornografia é gigante, Sim. né? É gigante. O poder de uma imagem, de um vídeo, né, ali no cérebro da criança. Que está se formando. Enfim, ali. e é viciante, e- tanto quanto a cocaína, a maconha, porque Sim. trabalha com a mesma recompensa Exatamente. de prazer, né, dopamina ali, Exatamente. enfim.
Mas isso aí é um outro podcast. Eu quero saber, nessa sua experiência com as crianças, na escola bíblica dominical, que é o termo que todas as igrejas, todos os cristãos entendem, né? Aham. O que é que você tem percebido, fora a questão do ensino das histórias bíblicas e tal, no dia a dia, na criança em si, assim, a questão da disciplina, o que é que você tem percebido, os relatos de que chegam até você sobre a melhoria que essa criança tem, porque ela melhora, Sim. né? Ela não é somente fica lá, vê as histórias bíblicas, participa de tudo, mas ela aprende ali os princípios, valores. O que é que você tem a contar de benefício, assim, listar uma série de benefícios que as crianças têm quando participa de um projeto como esse de escola bíblica dominical, do Nova Kids em si. O papel principal, as pessoas principais na formação do caráter de uma criança é pai e mãe, né? São os adultos que estão com ela dentro de casa. E se o Kids infantil, o Baby, ele tem o projeto de se alinhar a eles para que a gente possa reforçar o ensino que eles têm passado. Nós queremos ser o outro importante na vida dessas crianças. Tem pai que fala, olha, às vezes eu tenho que falar, vai falar com o pastor Patrick, eu vou pedir ajuda. Não, pai, não faz isso não, eu vou obedecer, né? Mas é porque eles sabem que a gente também está de acordo com os pais em relação ao desenvolvimento do caráter da criança. Então, muitas vezes, o que é ensinado, porque a gente ensina a história bíblica e a gente ensina como praticar essa mensagem, como colocar, dia, calçar, né? No dia a dia, Entendi. colocar ali no pé. E na faixa etária da criança. Então, muitos pais dão feedback, falam, olha, ele estava desobediente demais e ele aprendeu hoje na história que a obediência é a coisa mais importante para Deus, né? E ele disse que foi o professor dele que ensinou, foi o tio que contou a história, e aquilo. A Bíblia fala que a palavra não volta vazia. Ela alcança o propósito dela. Esse feedback sempre tem Sempre tem. da Rapaz, tu família. acredita que o família. Agaf, ele frita o ovo dele, Olha aí, ele faz o café da manhã dele, bota Já- o pãozinho lá na chapa, já está encaminhado. frita o ovo, o bacon, Ah. direitinho, ainda depois vai lavar a louça. Pronto. Sim, porque nós temos quadros Disciplina, né? que fala sobre essa questão do ajudar em casa. Dentro do infantil, nós temos um quadro legal e não é legal. É legal quando você arruma a sua cama, porque quem te deu a sua cama? Arrumar Foi a cama. Deus que deu a sua cama. Deus Legal. deu o trabalho para os seus pais darem esse dinheiro e comprar a sua cama. E não é legal quando você deixa a sua cama toda bagunçada, que você mostra que não é grato, que você mostra que não tem alegria em ter recebido isso. Então, a criança, ela fica comparando, cara, é legal, isso não é legal. Então, ela vai lá e pratica isso. Às vezes, a gente fala sobre alimentação e as crianças acabam melhorando dentro de casa a alimentação, né? Teve uma vez que nós fizemos uma experiência, colocamos um pedaço de osso dentro do copo de Coca-Cola e um pedaço de osso... Lá vai eu detonar Coca-Cola. E aí, um pedaço de osso dentro do copo de leite, né? E o pedaço na Coca-Cola ficou mole. Aí, pronto, o pai veio falar, Gisele, agora o meu filho não quer mais que eu tome Coca-Cola, porque ele disse que meus ossos vão ficar todos moles, né? Então, eles acabam levando essas verdades, esses princípios de saúde, de espiritual, de comportamento para dentro de casa e a gente recebe esse feedback toda semana, como gratidão, às vezes mandam um vídeo, às vezes mandam um áudio. Ontem mesmo eu ouvi um áudio de uma criança falando, tio, eu estou fazendo minha meditação, já fiz minha tarefa, agora estou fazendo minha meditação, comi toda a minha comida, né? E a mãe fala, Gisele, não comia. Nós já tivemos casos de crianças que não conseguiam comer, né? Estavam magras e o Patrick conversou e mostrou como a gente deve cuidar do nosso corpo através do que a Bíblia fala e ele começou a comer, chega ele está mais gordinho, né? Então a gente tem visto a mudança na vida dessas crianças todos os dias a gente recebe um feedback dos pais e às vezes tem pai que fala, ele se comporta muito bem dentro da sala de vocês, mas comigo é assim um desafio. Então, quando o professor fala, cara, esse garoto ele tem se comportado bem, né? Aí eu falo, agora você vai lá com a mamãe e com o papai, porque tem um pai e uma mãe cansados de repetir a mesma coisa para esse garoto, para a gente poder ver esse resultado, né? Que às vezes parece, será que está dando jeito? Será que está funcionando? Quantas vezes eu vou ter que repetir? E a Bíblia fala o quê?
Repita com persistência. É toda hora. Repete de novo. É A constante. criança muda, você não muda. Se você tem os princípios corretos, a criança vai mudar e você não. E a gente está ajudando os pais nessa parte da disciplina com as crianças e a gente tem visto a mudança na vida delas, com O toda impacto é certeza. muito positivo, né? Muito, Aí muito. chega até a influenciar a vida da família como um todo, porque Sim. acaba que desperta a curiosidade, Sim. né? Dos amiguinhos, de um primo, né? Nós temos E muitos pais que acaba traz a família inteira. Isso, eu queria que tu comentasse sobre isso, porque tem para mim que isso desperta uma curiosidade ao ponto dos pais, ou os tios, ou os primos querer conhecer também, né? Até mesmo participar da mesma programação, Sim. né? Acontece isso sempre. Muito. Todo domingo chega alguém e fala: eu trouxe meu primo hoje, eu trouxe minha vizinha, né? Coleguinha. Meu colega da escola, Isso. eu acabei trazendo. Coleguinha. Aí tem pais que falam: eu posso me responsabilizar? Pode. Traga e a gente vai estar recebendo essas crianças. E isso tem, porque nós temos crianças hoje do Nova Kids, que elas levam a meditação delas para a escola, e na escola ela começa a fazer junto com os coleguinhas. E Já os tá pais evangelizando, já já. tá ali levando a Olha palavra, que né? E É. aí os pais Isso enche meu depois coração de querem. esperança, sabia? Isso. Porque isso o que eu é muito ouço bom. por aí, Gisele, minha irmã, olha, é cada caso que eu ouço de Isso escolas contagia, municipais, né? Contagia. Sim. Quando a gente vai para a Contagia. periferia, a gente vê cada abuso, cada coisa acontecendo nas escolas. E Absurdo. quando eu ouço esses relatos assim, motiva meu coração, me alegra, sabe? Caramba, tem jeito. Tem. É Cristo. Tem. E aquelas É crianças Bíblia, que não é estão Cristo. conseguindo chegar na igreja, nós temos um trabalho de clubinho que eles levam a mensagem. Sim. O método muito parecido, levam histórias, músicas, esperança de Cristo para essas crianças que estão em bairros que talvez nunca consiga chegar até a nossa igreja. E levar essa mensagem de um outro caminho, né, tem mudado a vida dessas crianças também. Então, a nossa ideia é sempre mostrar que Deus tem um plano para a vida de cada uma delas e nós fazemos parte desse plano também. Existe alguma dificuldade, desafio que vocês enfrentam? Quais são o desafio mesmo, dificuldade no que diz respeito a esse tipo de ensino? Tem algo que tu queria falar para a gente assim? Sim, a grande dificuldade que hoje nós temos é que, assim, 85, 90% dos nossos pais são muito dedicados. Eles levam, eles chegam no horário, eles fazem as atividades, eles entenderam a importância do ensino da palavra desde pequeno e eles querem essa transformação para a vida dos filhos deles. Mas existe aqueles 10%, 15% que fazem barulho, né? E esses pais, muitas vezes eles chegam com a ideia de ou você faz do jeito que o meu filho quer, ou eu não trago mais. E ameaçam a gente, né? Como se fosse Entendi. culpa nossa se a criança não fosse mais. Eu falo, pai, o nosso papel como igreja é mostrar que não é do jeito dele. O crescimento, a formação de caráter não é baseado no nosso querer. Ainda É base... tem esse caso. Ixi, ainda tem demais, E né? quanto é que esse povo está pagando? Não, Zero, zero. Não, desculpa. Você ser voluntário para. Não, me Tem que amar muito Jesus Meu amigo, Muito. para ser voluntário de um projeto E tu desse com estás há crianças 19 e anos, eu ainda tô ouvir impressionado. pais. Pais com esse tipo de pensamento e comportamento, Eles né? querem que faça do jeito. Olha, se vocês não fizerem do jeito que eu estou falando, eu não vou mais trazer, a culpa vai ser sua. Eu digo, não, a culpa não vai ser minha, a culpa vai ser do senhor, né? A culpa vai ser sua, porque você está querendo criar o seu filho da forma que ele acha que é bom. Deus deu a criança pequena porque é apropriado para o ensino gradativo, né? Então, não é uma criança que tem que mandar no pai, na mãe, ou numa avó, no adulto. tem Eles muito têm isso. que entender que o adulto sabe o que é melhor para essa criança. Exato. Então, domingo passado, eu conversei com uma mãe que ela queria que eu mudasse a filha dela de professora de rebanho, porque a filha dela não tinha gostado da professora. Porque a antiga professora mandava mensagem toda hora. Eles mandam mensagem, mandavam foto e tudo mais, e ela achava que a professora não estava ajudando muito nessa parte. Eu disse, mãe, claro que eu quero que a sua filha fique, se sinta amada e protegida, mas
a vida dela, quando ela crescer, nem todo mundo ela vai gostar. Ela vai ter Uhum. chefes ruins, ela vai ter um professor que ela não vai gostar. Vai ter que ir para uma Talvez ela vai ter faculdade, que ir para uma daqui a pouco a gente vai faculdade falar sobre que isso. vai ter que lidar com situações e pessoas No muito trabalho, difíceis. no Ela vai trabalho. casar e aí ela não vai gostar de detalhes do marido, ela vai trocar, né? Então é a partir de pequeno, é isso que eu quero que os pais entendam. É pequeno que a gente ensina esses princípios. E o melhor lugar para uma criança se frustrar é perto de pai e mãe e perto de pessoas que estão cercando eles com a verdade. Porque a gente vai ensinar a controlar as emoções, a gente vai ensinar os porquês, a gente vai ensinar o propósito, insistir com isso, com amor, e eles vão crescendo. A minha mãe disse não para mim várias vezes, né? Uhum. Disse não para minha irmã várias vezes. É o que mais Não o morri, desafio ouve lá em né? casa. Então, o não é Não. importante. Limites. Limite é importante. Limites. É importante. A Salva a criança vida precisa de uma se criança. frustrar, né, para poder... Para poder lidar com isso. A criança que cresce sem nenhuma frustração, eu tenho que ajeitar tudo para o meu filho, ele não pode, ele não gostou do professor, eu troco de professor, ele não gostou da escola, eu troco de escola, ele não gostou de o tempo ceder todo. tudo que ele quiser. É. Quando ele crescer, é a criança que se joga de cima de um prédio. Meu Deus. Porque cheia de conflitos. Não sabe lidar com as emoções, não sabe sabe. lidar com os conflitos da A pressão vida. Né? da vida, do dia a dia. Exatamente. A gente está passando por uma grande guerra cultural. Exato. Não é de hoje, mas tem evoluído, e principalmente na faculdade, dentro da faculdade. Saiu uma pesquisa recentemente, Jackson, Exatamente. que a maioria dos jovens cristãos, principalmente, quando chegam na faculdade, acaba se desviando. Sim. Eu queria que você comentasse, de fato, é essa base aqui da EBD, da famosa EBD, que não foi trabalhada, ou realmente houve um lapso ali, ou é rebeldia da idade? Eu queria que você comentasse um pouco mais nessa tua experiência, nessa tua vivência. O que a gente tem visto? Os pais, eles precisam entender, e a minha mãe entendeu isso, mesmo sem ter um pai presente, que não é só porque o filho está crescendo, mas ele ainda está debaixo do teto deles, que eles ainda têm que seguir o que eles acreditam ser correto, né? Hoje a gente vê um jovem entrando numa universidade, do meu pirão. né? Do meu jeito. Regra né? da casa. Exatamente. Atenção, Aqui a tem regra da hora, casa. tudo. Então, eles querem dar essa liberdade errada, porque eles levam os seus filhos entram numa universidade com uma mente, né? E eles saem de lá completamente destruídos. Por quê? A Bíblia ela é muito clara. As más companhias corrompem os bons costumes. Quando fala de bons costumes... Isso é muito claro. E quando fala de bons costumes, Sabe quantos significa mil que anos foram existe. escritos atrás? Há muito Mais tempo. de Isso é 2000. muito atual. E muito atual, né? Isso significa que teve bons costumes, alguém ensinou o que é correto, mas alguém foi lá e corrompeu. Por quê? Eu vou deixar ir para o aniversário. Eu vou deixar só Acaba um piquenique. relativizando, minimizando. Não tem nada a ver ele ir para uma festinha do colega da faculdade. Quando vê o seu filho está envolvido com droga, o seu filho está envolvido com essa a perversidade de ensinos terríveis, né, que tem tomado conta da vida dos jovens, vai destruir o seu ambiente familiar. Então, você perde os seus jovens. Graças a Deus, na nossa igreja, nós temos um trabalho que os jovens fazem, que é um grupo que se reúne nas universidades. É aquele cercado, né, que você tem nas universidades para estar ali se ajudando para que você seja mais fácil combater tudo isso. Nós que somos adultos, já somos bombardeados. Imagina um jovem e uma criança. De imoralidade, né? de tudo. Tudo. Exatamente. Imagina um adolescente que está naquela tempestade ali de hormônios, o maior aflorando. Mas o maior efervescência. erro é permitir que vou deixar dessa vez, vou deixar. Você que é pai e mãe, decide quem vão ser os amigos dos seus filhos e ponto, né? Se ele quer ter uma vida livre, que vai fazer tudo o que vier na cabeça dele, que ele saia de casa, vá se sustentar e vá fazer a vida dele o que ele quiser. Chamado até de ditador tirano. Tirano, não é negativo. Tudo tem limite, né? Tudo. Uma Limite é limite. bom. E é importante a gente frisar aqui, Deixar de claro, castigo. deixa claro aqui para os pais que estão nos assistindo, até os próprios adolescentes, que tudo isso é feito por amor e zelo. Sim. Amor e zelo. Amor e zelo. Ninguém quer absolutamente nada ver o filho ali em caminhos completamente destruidores para uma vida, para crescer um cidadão cheio de conflitos, cheio de medos.
Exatamente. Medos, conflitos e falta de pró-iniciativa. Ah. Entende? É. Então, é por isso que hoje nós estamos discutindo isso aqui. E é um conteúdo de alguém que tem 19 anos. Eu estou pasmo com isso. A famosa geração Z, né? Geração Oh, Z. Deus. Né? Não, mas eu tenho direito, etc. e tudo mais. É claro que você tem direito. Você faz parte de uma família. Exatamente. Você faz parte de uma família. Que escuta. Que escuta, mas além do direito, tem os seus deveres. Sim, claro. Sim. E ninguém... Como todo cidadão, né? Exatamente. Eu sempre falo Né? para os pais, vocês acham que eu saí no meu domingo, acordei às 5 da manhã, para passar o domingo todo aqui em 4 horários, né? Pra... Uau. E E olha que eu já achava que eu já chegava cedo na igreja. Eu chego às 7 horas. A gente 2 acorda horas a mais. cedo. Não é possível. Largamos um domingo de que a gente poderia só ir para o culto, CENIB. Não, a gente Vai está pro dedicando almoço, esse vai tempo visitar para alguém. ficar prejudicando seus filhos? Não, eu entendo. Gisele, eu não tem vivo. ninguém que pensa assim também. Não tem Eu ninguém. espero que não. Ah, Tomara tá. que não. Porque eu já ia me Tomara que levantar não. e ia embora. Não é possível. Hein? É exatamente o que a gente fala. Eu Quanto espero tempo que ninguém. dura no domingo uma atividade dessa? É de manhã, de tarde? São Ah. 4 horários. 4 né? horários. Começa às 8 horas e nós somos pontuais. Isso é uma das brigas que às vezes nós temos com os pais, porque Ah. eles querem chegar a hora que quiser na igreja. Entendi. Mas nós também estamos criando crianças para a sociedade. Então, a criança tem que chegar no horário na escola, o pai tem que chegar no horário no trabalho, porque senão perde o trabalho. Então, por que a igreja do Senhor tem que ser bagunçada? Né? Então, nós ensinamos essa questão de horário, então nós temos 4 horários, o domingo todo, são 2 horas de atividade. E quando finaliza a atividade, os pais têm o hábito de pegar as crianças na escola dominical, que é o que a gente está chamando, que é o Infantil e Kids, e vai assistir o culto com a família. Né? Na nossa igreja, não existe deixar a criança para assistir o culto. Né? Então, porque se um a grande criança diferencial, né? não participa com os pais de um culto, como ele vai aprender a ter reverência? Como ele vai aprender a ver o pai cultuando ao Senhor, né? Então, ele tem que saber que ele faz parte de uma igreja como todo, e não só uma partezinha ali de uma pintura que colocaram para ele. Então, a criança, ela se sente parte. A criança ama estar no Kids, no infantil, e eles, depois, tem um intervalo ali que tem um piqueniquezinho de família que eu acho lindo ver aquilo. Lindo. Muito bacana. Né? Todo mundo Interação, sentado, comendo, conversando, Legal. eles falando como foi que aconteceu. E Legal. quem estava no culto vai para o CENIB e para que é o ensino dos adultos Isso, e o isso. Kids infantil das crianças e teens. E quem estava nas crianças vai para o culto com a família, né? E isso acontece de manhã e à tarde. Então, são Isso. 4 horários no geral, de culto e CENIB fazendo de culto e atividade de crianças e CENIB 8 fazendo horas da essa manhã, troca. né? 8. 10h30, 10h30. 16 horas e 18h30. Quem Que está são nos esses assistindo horários. agora pergunta, eu preciso ser membro para ter Não, uma criança você lá? não precisa ser membro. Como é que funciona? É E também não totalmente precisa levar 1 gratuito. quilo de alimento não perecível. não precisa. Vou chegar na taxa. na taxa. Não precisa. Não precisa. É totalmente gratuito. graça né? recebemos, De de graça graça recebemos, damos. de graça damos. A gente Que está bom. levando essa palavra para mudar o futuro dessas crianças, né? São E quantas ajudar crianças, a Gisele, família. hoje? Nós temos, em média, 2.500 crianças Uau. todo domingo. Meu Deus. Que seja contando mais, no- porque, né? Isso é na NIB, Nova Igreja Batista, Central, né? Torquato. Torquato. Porque Na nós Central. temos As outras as filhas outras também, na também tem. Tabernáculo, temos no Santo Antônio, temos agora no Via Norte, No Via já Norte. temos no Via Norte, temos na Grande Circular, Grande Circular, também. Aliás, eu Zumbi, quero- Jorge então- Teixeira. Não, Jorge Quero Teixeira. mandar Jorge Teixeira. Quero mandar um abraço aqui, o novo líder Da Colônia tem uma do lista. coral, não, do coral lá, dos músicos lá do novo... Ah, o Da Ney, Via é Norte, verdade. ao Ney. Lá do Da NIB Via Norte. Via Nova Igreja Norte. Batista Via Norte. Ney Fábio. É né? verdade, Ney. E o nosso amigo também, lá da Colônia, Antônio Aleixo. O pastor que assumiu lá, né? Isso, exatamente. É o Francisco. O Francisco e a Gisele, tua xará. É, minha xará. É apresentado agora no último domingo, né? É. Que maravilha. Que bom, legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui. O relógio está correndo, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante diante de todo esse teu trabalho. Você falou posso falar você, né? Pode. Dos jovens, já adultos, com filhos,
que foram teus alunos. Como é que tu vê isso? Eu queria saber como é que tu te sente. Primeiro eu me sinto envelhecendo. Não, não parece. Resposta digna de mulher. Não Eu quis tô nem ficando Eu me meu chamar de velho. tio, né? Eu já Não tô acostumado a Não chamar quis de nem tio. tocar nesse assunto. Você falou 19 anos, eu fiquei calado aqui. Começou com 7, né? 19 anos começou Que cedo. bom, que bom. Mas é verdade. é, Mas como é que tu te sentes vendo aquelas crianças hoje que não desistiram, que estão ali e continuam? isso é uma alegria, isso é o renovar as forças, né? O trabalho com crianças todos esses anos, durante o ano, é muito intenso. São Sim. horas de preparo, né? Tem parte da equipe que está lá na quinta-feira para preparar história, preparar atividades. Nós temos o sábado que tem treinamento, tem o preparo da equipe, tem ensino para a mudança de caráter também da nossa própria equipe. E é um domingo muito intenso. São 36 semanas ali muito intensas, né? Mas ver o resultado disso tudo, ver crianças que estão agora jovens, casados, né? Hoje são professores, isso renova nossas forças e mostra que nós estamos no caminho correto. Tá vendo? É isso, Que bom. né? E nós queremos alcançar todas as crianças dessa cidade. Temos muitas crianças para serem alcançadas ainda. Então, por isso que os pais eles precisam saber. O nosso trabalho como igreja não é criticar pai, não é criticar a mãe, não é criticar a criação dos filhos, é falar: você não está sozinho nessa grande missão. E nós vamos ajudar você através da palavra. Porque foi essa palavra que mudou a minha vida, mudou a vida do Patrick, que tem liderado esse ministério há muitos anos, tem mudado a vida desses jovens que foram nossas crianças, né? E tem mudado a vida de muitas outras crianças, que hoje têm crescido, têm se tornado jovens corretos, trabalhando em outros setores da igreja, ganhando premiações por aí de provas e tudo mais. Então, a gente Se destacando, né? se destacando Na na sociedade. sociedade. Isso é importante e nós queremos que os pais saibam disso. Eles não precisam lutar sozinhos na persistência do ensino dos seus filhos. Nós queremos ser aquele grupo que vai se meter na frente das nossas crianças e falar: aqui não. Aqui você não vai estragar a mente das nossas crianças, Que aqui legal. você não vai acabar Que com legal. essa cultura terrível. Chama o né? Novo Alerta, nesse caso. É Se uma alguém briga quiser- que nós entramos. É uma briga. A gente fala sempre para É. o Patrick, ele é militar, né? Opa! E aí Cadê ele o Patrick? Tem que vir aqui. ele tem que vir Chama aqui. ele, É né? o horário que ele está trabalhando, por isso que ele não vem. Não, a gente agiliza aqui. E Faz aí até a noite. ele é Até com militar. churrasco, Faz né, em até um casa. churrasco Com lá. certeza. E ele ensina, ele como bom militar, ele tem uma frase que eles usam no resgate, né? E ele diz que ele adaptou, ele fala que por uma criança a ordem é lutar. Né? Maravilha. Então, a gente tem colocado isso no coração da nossa equipe. Eles Legal. têm influenciado a Caramba. vida dessas crianças. Eles não precisam ficar mudando. A gente diz, se você encontrou o seu dom, né? Se você encontrou o que você consegue fazer e passar bem para essas crianças, faça, continue fazendo, continue sendo outro importante na vida deles, a referência de Cristo, né? Na vida deles. Um membro que está nos assistindo é só na Feira dos Ministérios que entra nesse ministério, né? Que vai acontecer daqui a pouco. Por isso Em que eu tô novembro já perguntando. vai acontecer para a gente Aí chamar vai lá. mais Vai ter o pessoas. treinamento, né? Vai ter treinamento, em em fevereiro tem o Legal. treinamento, todo o preparo. E temos treinamento o ano todo, porque a nossa equipe precisa estar bem com Cristo, né? Bem espiritualmente, precisa estar bem preparado para saber lidar com cada situação, para Isso. lidar com as crianças Isso. e ajudar os pais nessa grande missão, né? Nós temos alguns telespectadores, com certeza não conhecem a Nova Igreja Batista. Isso. E eu queria que você desse algumas dicas práticas para essas mãezinhas ou para esses pais, ou até mesmo tutores, né? Avós, Sim. tios, que tem ali uma criança. Eu queria que você desse algumas dicas práticas para que ela pudesse ter esse resultado ou começar de alguma forma, talvez esteja no interior, né? O celular, a internet vai embora, Vai embora. né? E aí, de repente, desse algumas dicas práticas para que ela pudesse começar, talvez ali um clubinho, ou até mesmo um pouco do Nova Kids ali na casa dela. Ela é cristã, só que a igreja dela não tem todo esse aparato de ferramentas que, graças a Deus, nós temos na Nova Igreja Batista. Eu queria que você desse um pouco de algumas dicas práticas para que ela pudesse começar esse ensino para o seu filho, para sua sobrinha, para o seu, né? Enfim.
A minha mãe, antes de conhecer a Cristo e depois que ela conheceu, ela me ensinava todos os dias a leitura de um capítulo da Bíblia, né? De um provérbio, de um salmo. Então, todo dia ela lia para a gente. Hoje, nós temos no nosso site da NIB as legal. histórias gravadas naquele período da pandemia. Nós gravamos todo o nosso currículo. Então, tem todas as histórias do Velho Testamento ao Novo Testamento que eles podem acessar e, se eles querem usar a rede social, que use de uma forma adequada, né? E colocar ali no domingo ou na semana para que eles possam assistir. Aí tem toda uma programação que conta as histórias. E também nós temos meditações que a gente coloca no nosso site que eles podem imprimir ou eles podem copiar a nib.org.br, que eles podem imprimir e fazer essas meditações com as crianças, né? Para começar a ensinar esses princípios. Lá tem não só história, mas como praticar toda essa palavra. O nosso material, ele é um material que ele está disponível para quem vem nos visitar, né? Então, quem gostaria de conhecer o ministério para levar para suas igrejas, são sempre muito bem-vindos, mas antes a gente quer que conheça todo o programa para saber aplicar tudo isso, né? Tem um que período de matrículas, Gisele? Um período para se matricular? Como é que funciona? Todo domingo. Todo domingo você pode chegar, a gente pede para chegar ali 10 minutinhos antes, leve suas crianças, não paga nada, só passar ali algumas informações para que a gente tenha todo o cuidado de saber onde os pais estão, né? E deixar a sua criança com a gente, eles vão estar seguros, no ambiente seguro, com uma equipe treinada. Nós temos uma equipe que se prepara durante todo o fim de semana para receber essas crianças no domingo e receber cada família também. Gisele Santos, olha, a gente poderia conversar muito mais ainda, mas Passou rápido, tá vendo? eu vou aguardar parte 2. Parte 2. Parte 2. Aí tem conteúdo aí para até o final do ano. Eu gostei muito, olha. A gente faz uma pergunta, ela já responde as 10 que a gente estava programando para fazer. Eu gosto disso. Muito comunicativa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. É um trabalho que não tem como medir o valor, tá? O seu comprometimento, seu e do Patrick também. Eu espero que o Patrick venha aqui também. Vem. Na tá? próxima vez ele vem. E nós falamos disso, que é muito importante. Espero que você aproveite bem. Espero que você reflita também no que está acontecendo dentro de casa. Às vezes muita gente não percebe devido ao dia a dia, devido ao trabalho. Tem gente que tem que entregar mestrado, não tem tempo para ver o que está acontecendo dentro de casa. E aqui é uma ajuda. Né? O Ministério não vai cuidar, né? É um auxílio na criação de crianças, adolescentes. Com a sua experiência, eu creio que essas crianças, esses adolescentes estão em boas mãos. Pelo que eu ouvi aqui, pelo que eu conheci um pouco da tua história, é algo que edifica e muito uma família. Sim, tá? sim. E são novos cidadãos construindo uma sociedade. Passa rápido, né? Passa rápido. Passa rápido. Muito Né? rápido. Criança- Muito rápido. Muito rápido. Pra gente, 19 anos passou voando. Né? Mas isso tudo só é possível quando o pastor da igreja entende que é urgente E ensinar apoia. nessas crianças E e apoia. apoia. Nosso pastor, ele é um alto investidor, né, na vida dessas crianças. Ele não nega nada para que essas crianças entendam que Deus tem um plano para a vida deles. E que as igrejas acordem para isso, né? Que os Certo. pastores invistam esse tempo na vida de cada criança, porque a nossa sociedade, eles estão inseridos na sociedade e eles serão futuros da igreja, né? Para que muitas igrejas cresçam baseadas nessa verdade que é a palavra e sabendo que não importa o tipo de criação que você está tendo. Se você conhece a Cristo, ele pode mudar o seu futuro e eu sou prova disso. Muito obrigado. Deus seja louvado pela vida da Gisele, do pastor Patrick. Estou fazendo um trabalho ali, olha, Sensacional. fenomenal. Deus seja Muito louvado bom. mesmo. E só reforçando o local, Torquato Tapajós, 4444. A nova Igreja Batista fica ali na principal da Torquato Tapajós. Passando um pouco da entrada da Cidade Nova, você Isso. pode levar sua criança lá. E um dos 4 horários. 8 horas, 10h30, 16 horas e 18h30. Chega um pouquinho mais cedo, né? Uns meia hora antes, para você procurar ali um... Eles sempre estão com a camisa azul, pessoal, escrito Nova Kids, bem grande assim. E também tem o pessoal da camisa amarela, Do tá Nova escrito Nova Infantil. né? Um com Deus também é amarelo. Parecido, Deus também é um tom de amarelo É diferente. um tom né? diferente.
Então é isso. Obrigado, Gisele. Muito Obrigada. obrigado. Obrigado, Raif Matos. Mais Valeu, um Jackson. Conversa Direita. Mais um Conversa Direita. Deus seja louvado. Um abraço a todos. Um abraço a você. Até a próxima.